falar um pouco sobre o crime de bigamia previsto no artigo 235 do Código Penal. Preliminarmente, convém salientar que o crime de bigamia só ocorre quando o indivíduo casado sob a égide da lei realiza um segundo casamento com os mesmos trâmites legais, sabendo que o primeiro ainda era válido. Ou seja, o casamento tem que ser realizado perante a lei civil. Nesse sentido, coisas como união estável, por exemplo, mesmo que realizadas mais de uma vez, não configuram um crime. Bigamia vem desde as ordenações filipinas até o Código Penal de 1940, que prevê no seu artigo 235 o seguinte: contrair alguém sendo casado, novo casamento, pena, reclusão de 2 a 6 anos. Parágrafo 1º. Aquele que não sendo casado contrai casamento com pessoa casada, conhecendo essa circunstância, é punido com reclusão de detenção de 1 a 3 anos. Parágrafo 2º. Anulado por qualquer motivo o primeiro casamento ou por outro motivo que não a bigamia, considera-se inexistente o crime. Nesse sentido, fica evidente, como o artigo esclarece, que o sujeito ativo do crime trata-se da pessoa casada, sendo possível, entretanto, a possibilidade de punir a pessoa solteira que casa-se com uma pessoa casada, conhecendo a condição de seu matrimônio. Como evidencia o parágrafo 1º, é necessária a condição prévia desse casamento. Caso contrário, exclui-se o dolo da conduta e, portanto, não há crime. Trata-se de crime próprio, tendo em vista que só pode ser realizado em regra por pessoas casadas, lembrando-se, é claro, da exceção citada no parágrafo 1º. É um crime de ação vinculada, pois sua execução tem forma prevista em lei, e o objeto tutelado pela norma jurídica é a instituição da família, ou seja, o sujeito passivo desse crime é o próprio Estado. Nesse sentido, existe um interesse estatal de proteger a família como núcleo da sociedade, o que faz com que a ação penal seja pública e incondicionada. Que significa que, se mesmo que as partes, o marido, a primeira e a segunda esposa, concordassem com a situação de bigamia, ainda assim uma ação penal seria instaurada. O crime é material, o que significa que para se consumar tem que ter o resultado do casamento, sendo possível a tentativa, como por exemplo na possibilidade de a pessoa chegar até o altar, dizer sim e o outro parceiro dizer não. Nesse caso seria uma tentativa de bigamia. Boa tarde, irei falar sobre a doutrina no crime de bigamia. Bom, segundo a doutrina, o bem jurídico é ofendido na bigamia a família e a ordem jurídica matrimonial, que consiste no princípio monogâmico. Essa estrutura familiar, via de regra, ocidental, através da ligação monogâmica, a cultura não permite a bigamia. Inclusive, no novo Código Civil, artigo 1521, inciso 5º, prevê que pessoas já casadas não podem se casar. E é uma reiteração, um reforço dessa legislação civil no Código Penal, na tipificação dessa conduta, que pessoas casadas contraem novo vínculo matrimonial. Isso é para proteger as instituições de casamento e organização familiar. E o objetivo tutelado é as instituições familiar, não entrando na parte da fidelidade conjugal. Isso já é previsto no artigo 240. Bom, já a conduta típica consiste em uma pessoa casada contrair alguém sendo casada em um novo casamento. Isso se configura em um crime, isso configura em um delito existencial formal de casamento civil anterior. Logo, a insuficiência vigencial no casamento, não por sua validade, que persiste na hipótese em que casamento nulo é a declaração de nulidade, e se tratando de casamento anulável, sua anulação. Portanto, não há bigamia se jurisdicionalmente inexistir o matrimônio, ou quando a declaração não é realizada para autoridades competentes. E deixando ainda de existir o crime quando é declarado nulo ou anulado o matrimônio anterior ou posterior, este por razões diversas à bigamia. Este crime tem um sujeito ativo, sendo a pessoa que, sendo casada, contrai novo matrimônio, ou que, sendo solteiro, viúva,
divorciada, divorciado, contrai núpcias com alguém sabendo que o mesmo é casado. E o sujeito passivo sendo o Estado e secundariamente o cônjuge do primeiro casamento e o contraente do segundo, logicamente desde que de boa fé. E nesse tocante o legislador já estava, na verdade, previu uma configuração especial para uma pena mais abrangente, mais branda, mais branda, para essas pessoas solteiras, viúvas e divorciadas que contraem laços, contraem núpcias com pessoas que sabem que é casada, como no primeiro parágrafo do artigo 235. Bom, o tipo subjetivo nesse crime é o crime de dolo eventual e dolo direto, que deve ser consubstanciado na vontade livre e consciente do agente de contrair o matrimônio. Bom, o agente deve estar ciente da existência do impedimento. Caso contrário, haverá erro de tipo e qual excluirá a consequência do crime. Bom, a consumação do delito ocorre no instante em que a celebração de um novo casamento, segundo a regra do artigo 1514 do Código Civil, admitindo-se assim atividades de ato de celebração. Queria falar sobre a visão da jurisprudência no crime de bigamia. A jurisprudência tem se pronunciado sempre no sentido de que se configura o crime de bigamia quando houver o ato de contrair um novo casamento sendo legalmente casado. Casamento este dentro das regras da lei. Então, os casos de casamentos de religião não é pressuposto desse delito, salvo, claro, se efetuado na forma da lei. Então, se o agente casado contém 3 ou mais casamentos, a concurso matéria de delitos, e a testemunha que tem ciência do casamento anterior é declarada a inexistência de impedimento e é partícipe do delito de bigamia. E nos casos de atos preparatórios do novo matrimônio, pode configurar o delito de falsidade documental. No entanto, após a consumação, a bigamia absorve o delito de falso. O crime fim é a bigamia absorve o crime meio, que é a falsidade ideológica, que consiste essa etapa da sua realização. Portanto, o que se nota é que a celebração de mais de um casamento configura-se crime autônomos e que predominam o entendimento que a bigamia absorve o crime de falsidade, major aborti minorem, se eu não me engano. Outro ponto importante é a separação judicial do agente, visto que, este não existindo o vínculo matrimonial, que persiste até a decretação do divórcio. De semelhantes também, a declaração de ausência não constitui a presunção da morte. Logo, não impede a configuração do delito de bigamia se o cônjuge contraiu novo matrimônio. Boa tarde, turma. Estamos falando da bigamia agora, então eu vou tratar um pouco sobre a possibilidade do esvaziamento do tipo penal trazida por alguns teóricos e sobre alguns confrontos principiológicos que podem existir. Bem, a priori é interessante conhecermos o que é o esvaziamento de um tipo penal. Como já estudamos, o esvaziamento do tipo penal seria a norma perder sua função devido a uma mudança no contexto social, a uma adequação social daquele tipo, daquela norma, e por isso não teria por que ainda existir essa norma penal. Bem, no caso em questão, estamos tratando do novo conceito de família. É um conceito que se distancia daquele rol taxativo apresentado antigamente e passa a se tornar um rol exemplificativo, ou seja, nos dá uma gama muito maior de possibilidades para descrever o que é uma família. Pode ser um anaparental, pode ser monoparental, e assim por diante. Há diversas possibilidades e, portanto, desconstitui aquela visão antiga do que é família. É importante também que observemos que
Na sociedade atual, podemos constituir mais de uma união estável. Uma única pessoa constitui, por exemplo, duas uniões estáveis. O que seria uma união estável? Seria um sinônimo de casamento. É um sinônimo de casamento. Entretanto, não é o casamento de fato. Não é o casamento realizado no cartório. Dessa forma, não pode se enquadrar no tipo penal, porque este não pode se abranger para atingir a união estável. Então, de tudo exposto, é uma pergunta a se pôr na cabeça, né? Se o indivíduo com duas ou mais uniões estáveis não é punido na seara penal, porque contrair o casamento no civil tem que ser taxado por ter cometido crime de bigamia. Bem, tratando agora dos princípios que alguns doutrinadores nos trazem que estão em conflito com essa norma, podemos começar pelo princípio da isonomia. Por que ele é ferido pela norma? Bem, vai haver um tratamento diferente, de forma desigual, entre duas uniões, duas formas diferentes de se constituir uma família, serão tratadas de forma desigual, já que o casamento será punido e a união estável, por exemplo, não poderá ser punida. Bem, tratando agora da dignidade da pessoa humana, já que a família cumpre modernamente um papel funcionalizado, devendo efetivamente servir como ambiente propício para a promoção da dignidade e a realização da personalidade de seus membros, integrando sentimentos, esperança, valores, servindo como um alicerce fundamental para alcançar a felicidade. Por isso atinge a dignidade da pessoa humana. E por fim, a família existe em razão dos seus componentes, ou seja, seus componentes não existem em razão da família, é ao contrário. Por isso não se pode punir os integrantes em função desta.